Oi gente, bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a dúvida de muitas pessoas, tá? Principalmente para os iniciantes aí que estão começando agora no cultivo e não conseguem fazer as orquídeas florirem, né? Eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso para vocês hoje, tá? Vou falar um pouco sobre o processo de floração das orquídeas, vou falar o que elas precisam para florir bem, né? E eu espero que vocês gostem, espero tirar todas as dúvidas. Vamos lá, gente! Então, pessoal, para começar, para as orquídeas poder florir, emitir uma haste, né? Essa haste formar botões e depois esses botões abrirem, elas vão gastar bastante energia nesse processo, né? Essa energia, ela é obtida, né, durante o ano e armazenada nos bulbos, nas raízes e nas folhas. Então, para uma boa floração, a planta tem que estar saudável, né? Essas três partes, bulbos, folhas e raízes, tem que estar saudáveis para elas poderem florescer bem, né? E não ter nenhum dano para a planta, tá? Porque geralmente quando a planta está mais debilitada, quando essas partes não estão saudáveis, ela vai evitar de florir, tá? Porque ela vai gastar energia desnecessária com essa floração. Então essa energia é melhor ela gastar com um broto, né, com raízes novas, para depois ela poder florir. Então ela vai evitar aí um pouco de florir. Se você replantou tem pouco tempo uma planta e ela não floriu, né, pode ser isso, tá? Elas também quando mudam de clima, elas se acostumam um pouco ao clima, né? Então ela vai ficar um tempo ali se aclimatando para depois que ela já tiver acostumada no clima, ela vai começar a florescer, ela vai emitir as flores delas, tá? Tem casos, tipo em Phalaenopsis, quando as Phalaenopsis estão morrendo, acabam todas as folhas, apodrece, né? Pode vir a soltar alguma haste floral, tá? Quando acontece isso é porque a planta não vai mais se recuperar, ela sabe que não vai se recuperar, então ela solta essa haste na esperança de um inseto ir ali polinizar essa haste, né, para formar cápsulas e sementes, e essas sementes serem dispersas no ambiente, né, e ali nascerem mais dela. Então como se fosse o último suspiro dela, né? Então, para poder salvar, no caso essa Phalaenopsis, isso é assunto para outro vídeo, mas eu já vou encaixar aqui. Para poder salvar, é bom a gente cortar essas hastes, tá? No caso, quando a planta está bem debilitada e solta a haste floral, é bom cortar essa haste, porque igual eu falo, é melhor ter floração só o ano que vem e ter todos os anos do que ter uma floração agora, né, nesse ano, com a planta debilitada e a planta acabar morrendo e não ter mais, né? Então, quando acontece isso, a planta estiver debilitada e soltar a haste floral, é bom cortar, tá? Até a planta se recuperar, se enraizar no substrato, né? Ficar bem saudável para poder florir bem. Porque uma boa floração vai exigir bastante energia da planta e se a planta não tiver muito com tanta energia, se a planta não tiver saudável, ela pode acabar a morrer, tá, gente? Ela pode acabar morrendo. Aí muitas pessoas falam, ah, mas a minha planta tá saudável, tá enraizada, as raízes, bulbos e folhas estão super saudáveis, mas mesmo assim não floresce. Eu adubo certinho, né, arrumo tudo certinho, mas não floresce. O que que acontece, pessoal? O principal fator para ela poder florir bem é a luminosidade, tá? Porque elas precisam, aquela energia que eu falei, ela retira da luminosidade do sol, entendeu? Principalmente da luminosidade do sol. Então, elas precisam diretamente ou indiretamente dessa luminosidade do sol batendo nas folhas para poder retirar a energia, tá? O que seria esse diretamente e indiretamente? Diretamente são plantas que gostam de sol pleno, Vanda teres, Renanthera, Cirtopodium. Essas plantas que precisam de um sol mais intenso nas folhas para poder florir bem. Outras plantas precisam de menos, né? Com um sombreamento, no caso, dendróbiums, vandas, já gostam de um sombreamento de 50%. E outras plantas mais sensíveis, tipo Phalaenopsis, Bulbophyllums, já precisam de um sombreamento de 70 a 80%, tá? O sombreamento, gente, não quer dizer que você vai colocar elas na sombra, elas precisam do sombrite, igual eu já falei no vídeo sobre luminosidade aí, quem não viu, dá uma olhadinha aí no canal que eu falo tudo sobre isso, elas precisam de um sombreamento, né, para poder meio que quebrar essa luminosidade do sol, quebrar a força da luz solar, mas precisam da luz solar batendo nas folhas, tá? Porque se não bater nas folhas a luz solar, elas não vão tirar essa energia para poder florir, né? Então, esse pode ser um fator, porque, tipo, muita gente coloca a planta na sombra, aduba certinho, arruma tudo certinho, né? Ah, mas eu tô adubando, tô arrumando tudo e ela não floresce. Elas precisam, de gente, da luz solar, só a adubação não vai adiantar. A planta vai crescer, vai ficar bonita, as folhas vão ficando verde, bem escura, mas ela não floresce exatamente por isso. Elas precisam de luminosidade nas folhas, tá? Os raios solares baterem nas folhas, igual eu falei, direta ou indiretamente, para poder tirar essa energia, tá? Só claridade não adianta, tá, pessoal?
Então, gente, por isso que é bem importante antes de comprar a planta, né, vocês pesquisarem um pouco sobre ela, perguntar, né, para a pessoa que está vendendo para vocês qual que é a luminosidade certa, qual que é a luminosidade correta para ela, né, para não ter erro, né, vocês cultivarem bem aí e não ter problema com floração, né. Se cultiva dentro de apartamento, dentro de casa, é bom colocar próximo a uma janela, tá, para pegar sol, porque igual eu falei, se ficar só na sombra, 24 horas por dia na sombra, pegando só claridade, ela não vai ficar muito saudável. Ela vai ficando escura, vai ficando com as folhas bem escuras e não vai florescer bem, tá? Outra coisa que ajuda bastante na floração são os adubos, né? A adubação. Aqui, igual eu já falei para vocês, eu uso o de crescimento, o de manutenção e o de floração. O que que acontece? Esse adubo, eles têm os nutrientes certos, né? Para a planta se desenvolver bem e poder florir. Então não vai faltar nutriente para ela, né? Ela não vai ficar debilitada no caso. E por isso que a adubação é bastante importante, tá, gente? Eu uso também o adubo orgânico para poder acrescentar aí, né? Para poder, como diz, complementar a adubação. Porque, tipo, a pessoa coloca só ela ali na luminosidade correta, ela vai florescer, né? Mas as flores vão sair, poucas flores vão sair, às vezes algumas flores meio tortas, né? Então a adubação vai agir exatamente aí. Ela vai ajudar a planta a ter mais energia, não vai faltar nutrientes e ela vai florir mais, né? Ela vai ter mais flores, uma floração mais abundante e não vai ter flores defeituosas, flores tortas, né? Então, se aí você tem floração, as flores saem um pouco tortas, é falta de nutriente, tá? É só reforçar aí a adubação que vai dar tudo certo, tá, gente? E outra coisa, as regas, né? Porque se a pessoa rega demais, ela vai apodrecer as raízes, aí a gente entra ali no caso, né, que elas precisam de as raízes saudáveis para poder florir bem e não se debilitarem, né? E se não regar quase nada, tipo, tem muita gente que pega uma Phalaenopsis, planta, rega uma vez por semana. Não pode, porque ela é uma planta que precisa de mais umidade, né? Então tem que dar uma olhada sobre isso também, sobre as regas, né, sobre a umidade que a planta precisa. Algumas plantas precisam de mais, outras plantas precisam de menos umidade, mas sempre tem que ter como fala, sempre tem que ter uma frequência certa para vocês regarem, né, para a planta não ficar muito, para a planta não ficar muito desidratada, porque se ela desidratar muito, o que que acontece? Ela vai gastar a energia para se manter ali, vai gastando, vai desidratando e quando florir ela vai estar debilitada exatamente por falta de regas, tá? Então tem que dar uma olhada aí, tem que regar certinho sempre que vocês verem que secou o substrato, rega novamente, tá? Nunca deixa muito tempo sem regar, porque elas não gostam, isso vai fazer a planta se enfraquecer, né, e começar a gastar aquela reserva que ela tá guardando durante o ano todo para poder florir, tá, gente? Então, gente, é isso. Eu acho que eu já esclareci, já falei sobre o que eu queria falar aqui hoje no vídeo, né, para vocês. O principal fator de planta não florescer é falta de luminosidade, falta de adubação, né, regas não adequadas, né. Então sempre tem que ter aí um controle, né, tudo certinho, dá uma olhadinha aí para poder as plantas florirem bem, tá? Se você replantou há pouco tempo, igual eu já falei, recapitulando, né? Se você replantou há pouco tempo, a planta pode não florescer, no caso, replantei a planta esse ano. Ela pode faltar a floração esse ano e começar a florescer o ano que vem, tá? Se você comprou a planta, tirou de um lugar, colocou em outro ambiente, pode até ser perto, tipo na mesma cidade, você tirou de um ambiente e colocou em outro, o ambiente que ela tava, vamos supor que era mais úmido e você colocou num ambiente mais seco, ela vai ter que se acostumar, tá? Então sempre que vocês forem comprarem uma planta, replantarem uma planta, né, fazerem cortes, mudas, é bom esperar aí mais ou menos um ano e meio, tá? Para assim poder ficar observando que esse tempo vai ser o tempo mais ou menos dela se adaptar e ficar bem para poder florir, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá? Ativa o sininho de notificação para sempre que eu colocar vídeos novos aqui, vocês receberem aí no celular de vocês, tá? Quem quiser entrar no meu grupo do Facebook, é só pesquisar lá JV Orquídeas, entra lá, que lá tá bem legal. Estamos colocando eu e uma amiga minha, a Kelly, um abraço aí pra você, Kelly. Nós estamos colocando lá vários álbuns, né, várias pastas com fotos de todas as orquídeas, de todos os gêneros aí, para ficar mais fácil a identificação. Quem quiser conhecer mais sobre isso, é só ir lá no Facebook e pesquisar JV Orquídeas, tá? E solicitar para entrar no grupo que a gente aceita todo mundo. Então, um beijo, gente. Qualquer dúvida aí que ainda restou, tá? Sobre a floração das orquídeas, coloca nos comentários, me chama no WhatsApp, tá? E coloca lá suas dúvidas que eu vou estar respondendo todos vocês também. O WhatsApp tá aí na descrição do vídeo.
Então, um grande beijo, um grande abraço e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal!